Alô, alô, estamos aqui hoje com o Smart Cash. Tá? Eu sou o Bruno Issa, Head de Alocação no InvestSmart. Estou aqui com o William Lee, Head Internacional, e o Vander Damasceno. Vander, eu vou te pedir para falar um pouquinho sobre você, para a gente conhecer um pouco melhor em algumas palavras, meu amigo. Perfeito. Bom, eu sou o Vander Damasceno, sou sócio aqui da área comercial da Metrics. Estou na Metrics desde o começo, então já tem uns 3 aninhos aí. Ingressei no mercado cripto já tem 8 anos. Então, quando eu estava fazendo faculdade nos Estados Unidos, o pessoal já falava muito sobre cripto. E eu me interessei muito no mercado porque eu entendi que existe um universo de coisas, de tecnologias, além do Bitcoin, que está construindo essa nova internet que é o blockchain, né? Maravilha, meu amigo. Muito obrigado. Falando um pouco sobre a Metrics, tá? A Metrics é uma gestora de cripto com uma filosofia de investimento que combina o melhor do homem com o melhor da máquina. Tá? E vem tendo excelentes resultados. No primeiro ano de existência do fundo, o mercado caiu 65% e o fundo apenas 1,8%, que mostra a boa gestão que foi feita em relação não só ao Vander, né, como os demais colaboradores da empresa dentro do fundo, o que é muito importante, porque a gente sabe a volatilidade que tem o mercado de cripto. Né? Isso é muito importante para o investidor brasileiro. Ainda nessa filosofia, né, a Metrics, ela na verdade é uma gestora data-driven, né? Ou seja, ela é uma filosofia que une ali tanto a parte humans, né, humanas, e também a parte machines. Você pode falar um pouquinho de como é que é essa filosofia na prática, como é que a gestora ela se apresenta a partir dessa filosofia? A gente gosta de dizer aqui na Metrics que a gente faz uma alusão ao jogo de xadrez. Então, no jogo de xadrez, uma boa máquina sempre vai ser melhor que um bom homem. Mas um bom homem com uma boa máquina sempre vai ser melhor do que uma boa máquina no xadrez. Então, quando a gente fala dessa filosofia Humans and Machines, a gente fala de combinar o melhor do homem com o melhor da máquina. O melhor do homem são os nossos gestores, né? Mais de 20 anos de experiência combinada, gênero cripto. Nós somos aí um time de matemáticos, engenheiros, cientistas de dados. E o melhor da máquina é o nosso sistema de research. Nosso sistema de research, a gente captura mais de 100 milhões de data points diariamente, são mais de 100 indicadores, 9 verticais de análise, a gente olha aí, tem métricas de cerca de 400 ativos no mercado cripto. Então, quando você junta um time de gestores extremamente capacitados com a máquina, com esse sistema de research extremamente capacitado, a gente consegue amplificar o retorno dos portfólios. Então, a filosofia Humans and Machines parte muito disso e é assim que a gente aplica na prática. Você mencionou que a gente é data-driven, né? De fato, a decisão do gestor é baseada em dados. Então, o gestor é municiado pelo nosso sistema de research e, a partir daí, faz as alocações. Os comitês, todas as discussões são baseadas em dados que vêm desse sistema. Eu tive o prazer de ter um convite, tá, da própria gestora no escritório lá em São Paulo e realmente eu pude ver que é isso mesmo na prática, né? Eu conheci os gestores ali ao vivo, são realmente matemáticos, engenheiros. Cara, ele mostrou ali a quantidade de indicadores que chegam, feito através, né, de computação, a partir ali dos dados de programação, e a partir daí tem o olho humano, né, tem o olho ali do gestor, que realmente busca ali a melhor alocação em termos de gestão, né, de portfólio. Nesse sentido, como que anda a performance? Como é que vocês estão preparados para os eventos desse ano? Né? Esse ano a gente vê que tem o halving. Como é que está o contexto do fundo e como vocês estão preparados ali para esse ano? Perfeito. O Issa abriu o nosso podcast hoje mencionando um pouco da nossa performance em 2022. Né? O mercado caiu aí 70%, a gente caiu 1,8%. Pela natureza do nosso fundo ser long bias, a gente consegue explorar uma gama muito ampla de ativos. Então a gente entende que o halving de fato é um evento que inaugura ciclos duradouros de forte alta no mercado cripto no mercado cripto inteiro. Começa com Bitcoin. Então o nosso sistema de research aponta aí para um upside na casa de 200% nos 18 meses depois do halving. Mas a gente também entende que existem diversas outras tecnologias que têm valor e que podem amplificar os retornos do nosso portfólio. Então o fundo hoje está carregando aí cerca de 30 ativos, investindo em 16 setores do blockchain, né, que estão construindo aí o blockchain. A gente, obviamente, tem algumas posições que são posições que market cap menor, mas com altíssimo potencial de valorização. Obviamente, a parte pequena do PL, estou falando aí de menos de 5%, juntando todas as posições. Então, a gente está se posicionando para se aproveitar do halving,
entendendo que historicamente, anos de halving, o mercado andou pelo menos 125%. Então a gente vê um excelente potencial e está se posicionando para ter os lucros de Bitcoin e também do upside das altcoins. É muito bacana. A gente vê muito falando principalmente de Bitcoin, Ethereum. De fato, são as duas criptomoedas mais robustas ali, que já têm um histórico, já são mais aceitas pelo mercado. Mas ainda assim é um mercado muito incipiente, é uma tecnologia ainda que não foi adotada pelo mainstream, né? Como vocês veem isso no longo prazo? Tanto o mercado de cripto, que hoje vale menos que uma Apple ou uma Amazon da vida, né? Ela ultrapassou, salvo engano, o primeiro trilhão ali agora recentemente, mas ainda tem muito caminhos para percorrer. Como vocês enxergam tanto o mercado de cripto, mas também do ponto de vista da tecnologia? Visto que, né, a grande parte do conceito de criptoativos é a própria tecnologia de blockchain. Como que vocês enxergam isso? A gente gosta de dizer que o mercado cripto hoje ele é como se fosse a internet em 1998. Em 98, se você falasse Amazon para alguém, o cara ia achar que era a floresta aqui no Brasil. Google, então, ninguém nem sabia o que era. Na época, só dando um pouco de número, as 5 maiores empresas de internet valiam cerca de 200 bi. Hoje valem 3 trilhões, né? Os 5 maiores protocolos de cripto hoje valem cerca de 350, 400 bi. Então, e tem um longo caminho pela frente. A gente entende que o mercado cripto está num estágio muito parecido com a internet dessa época, tanto em termos de potencial de valorização, quanto em termos de projetos surgindo, investimentos acontecendo, são investimentos em tecnologia, né, que podem levar um pouco mais de tempo. Então a gente entende que existe sim um potencial muito grande, como foi um dia com a internet lá na década de 90. Muito legal, Wander. Me tira uma dúvida, por favor. Em relação agora ao perfil do investidor que investe em criptos, vocês acham que é para todo tipo de perfil esse investimento ou mais para aquele investidor que é mais arrojado, mais agressivo, tem mais apetite a risco? Essa é uma pergunta muito boa, porque o William Li até mencionou um pouco sobre um pouco desse conhecimento da classe de ativos e tudo mais. E a gente entende que sim, é uma classe de ativos para todo o perfil de investidor. Seja conservador, seja um investidor mais moderado, seja um investidor mais arrojado. Obviamente mudando apenas o percentual de alocação dentro de um portfólio maior. Quando a gente fala de um investidor mais conservador, de 2016 a 2023, se ele tivesse colocado só 1% do patrimônio dele em cripto, ele teria tido 2 vezes mais de retorno no portfólio dele. O investidor mais arrojado, se ele tivesse colocado 5% do patrimônio dele em cripto, ele teria tido cerca de 500%, 5 vezes mais de retorno no portfólio dele. O investidor moderado fica aí na casa de 3, né? Então a gente entende que cripto é uma classe que cabe a todos os perfis de investidor. Mediante o seu perfil, você ajusta apenas o percentual de alocação e maximiza o retorno de todo tipo de portfólio, né? Em diversos percentuais para todos os perfis de investidor. Entendi. E agora, tipo assim, tratando dos criptoativos, né, como ativos dentro de um portfólio diversificado, né? Vamos pegar a ideia de você ter um portfólio, né, com renda fixa, renda variável, etc., onde os criptoativos tenham, né, como você falou, um pedaço, dependendo do perfil do cliente, né, 1%, 3%, 5%. A escolha de ativos, né, de criptoativos para compor essa carteira, né, quais são as que vocês acreditam que sejam mais promissoras para entregar esse retorno para os clientes nos próximos anos? A gente gosta de dizer aqui na Metrics que a gente busca o www. Né? Não tem nada a ver com a internet. www é o que a gente chama de Wonderful Tax, Wonderful Price, Wonderful Moments. Quando a gente fala de ciclos de mercado, a gente está falando de tecnologias que vão surgir, vão se tornar dominantes dentro da narrativa, vão ter muita entrada, muito investimento e vão de fato ter um retorno muito bom. A gente viu isso no passado com as Layers 1, né? Então, assim, o Wonderful Moments dentro da tecnologia de Layer 1 foi no ciclo passado. E para esse ciclo, a gente vê o Wonderful Tax surgindo além das Layers 1. Então a gente vê, por exemplo, o kit Ethereum, né, que a gente gosta de chamar. Então Layer 2 sendo construída em cima de Ethereum. Para esse ciclo é algo que a gente tem olhado muito. A
A gente tem olhado alguns projetos de Oracle, que também são projetos que dentro desse ciclo estão entregando valor, estão de fato tracionando, estão de fato entregando uma solução que vai dar retorno. Então, a gente entende que dentro desse wonderful moment, desse posicionamento de ciclo de mercado, esses são dois dos setores que se destacam. E aí eu posso falar? Não, eu só queria... eu acho que nem todo ouvinte que está acompanhando pode saber o que é uma Layer 1 ou um oráculo. Se você puder só dar uma pincelada para contextualizar quem está nos assistindo, acho que pode ser importante. Perfeito. Uma Layer 1, de maneira bem simples, é onde a gente faz a transação dentro da blockchain. Uma Layer 2 é uma rede que é construída em cima de uma Layer 1 e ela é útil para reduzir custos, aumentar a escalabilidade, tornar a Layer 1 mais rápida. Então, o que a gente costuma dizer, né? Como se você construísse o fundamento de uma casa, que seria a Layer 1, e você construísse a casa em cima da Layer 1, que seria a Layer 2. E o Oracle, ele é uma solução de tecnologia que permite a integração entre bases de dados, né? Então, existem dados aqui da InvestSmart dentro de uma base de dados, você conecta esses dados com uma blockchain. E o Oracle faz isso de maneira rápida, de maneira barata. E quando você pensa assim a nível global, você aplicar o blockchain como usabilidade a nível global, você tem que ter custo baixo, você tem que ter integração entre bases de dados de diversos países, diversas empresas, você tem que ter velocidade. Então, por isso que essas soluções se encaixam muito bem nesse momento de mercado, considerando os problemas que existem e as soluções que elas vão trazer. A gente tem visto, uma última pergunta para fechar, a gente tem visto, na verdade é um meio consenso, né, que Bitcoin e Ethereum elas são os principais, né, hoje em dia, criptoativos que a gente tem conhecimento e eles são os mais realmente trabalhados, né, inclusive no mercado de cripto, né. Mas é uma pergunta minha mesmo. Você tem uma visão, por exemplo, sobre Solana como se fosse uma terceira força entrando, né, nesse mercado, como um grande potencial, né, de crescimento? Vocês têm essa visão também? Assim, Issa, se você chegasse ali na década voltando de novo para a analogia da internet, né? Quantos buscadores existiam? Provavelmente dezenas. O Google se tornou o grande vencedor. A gente tem concorrentes, mas o Google é definitivamente o dominante do mercado. Quando a gente fala de soluções que já existem, né, como você mencionou, de Bitcoin, de Ethereum, de Solana, é muito importante o investidor entender que se, por exemplo, eu coloco o meu investimento em Ethereum, Bitcoin, o que seja, e na verdade o vencedor é Solana, eu deixei muito dinheiro na mesa, né? Então, se na década de 90 eu tivesse colocado meu dinheiro em Yahoo e não em Google, por exemplo, eu teria deixado muito dinheiro na mesa. Então, o que é importante entender é justamente o valor que existe em um fundativo nisso, de você poder entrar, você poder sair de um protocolo, você poder entrar em um protocolo, você diminuir a posição, você aumentar a posição quando for necessário, você entender os ciclos de mercado, entender as evoluções, entender as tecnologias que estão surgindo. Então, em suma é isso. Se vai ser Solana, se vai ser Ethereum, os grandes vencedores como o Google foi, o tempo dirá. Mas a grande vantagem de um fundativo é que a gente tem essa flexibilidade para entrar e sair de acordo com o que a gente está vendo de mercado. Só complementando, tá? Eu acho que uma coisa muito interessante é que o mercado de cripto ele se desenvolveu com algumas peculiaridades desse próprio mercado. Então, por exemplo, a gente tem alguns indicadores, né? A gente já tem os indicadores tradicionais do mercado financeiro, como, por exemplo, o índice de medo e ganância, que também é muito utilizado em cripto. Mas, por exemplo, a gente tem muitos indicadores que indicam a saúde da blockchain, né? Se o número de usuários está crescente. Então, acho que é muito em linha do que o próprio Vander comentou, de você unir essas métricas, esses indicadores de dados, para você ver realmente qual cripto está perdendo tração, qual que está ganhando tração, qual que está ganhando popularidade, né? Qual que está ganhando novos projetos de investimentos. E através desses dados que chegam ali da Metrics, os gestores lá conseguem fazer a melhor decisão em termos de qual criptoativo, né? Estou errado, Vander? Exatamente isso. E essa é a importância de você ter uma gestão ativa, né? Profissionais realmente do mercado, capacitados, estudiosos, como os da Metrics, para fazer essa análise, né, diária, né, e fazer as necessárias ou não, né, mudanças nos fundos, para que a gente tenha sempre um portfólio adequado e pronto para entregar rentabilidade para os cotistas do fundo. Tá?
Eu acho que só encerrando aqui, tá, pessoal? Esse ano de 2024, ele pode ser muito decisivo, eu acho, tá, em termos de popularidade para o Bitcoin, para o mercado de cripto como um todo. Então, acho que é essencial quem não está nos ouvindo procurar ali conhecimentos ou com seu próprio assessor de investimentos, aqui no InvestSmart, ou através de uma gestora como a Metrics, porque realmente, tá, pessoal, a gente está aqui presenciando muito possivelmente uma tecnologia ainda incipiente, porém que pode ter uma usabilidade e ganho de eficiência para a nossa sociedade como um todo, como a gente nunca viu, né? Então, eu acho que, assim, só passando como considerações finais mesmo, agradecer aqui a presença, essa parceria, né, com a própria Metrics, com o Vander, com o Bernardo, de que a gente possa realmente discutir esse mercado que é novo e trazer maiores esclarecimentos para nossos clientes, para quem nos assiste, quem gosta de entender sobre o assunto também. A gente sempre fica aqui à super disposição, tá? Em termos de conteúdo, eu acho que é muito importante quem quer começar a investir nessa classe de ativo procurar estudar, porque, vamos lá, sobem muitas criptos todo dia e muitas vão a zero no mesmo dia, ou é questão de pirâmide financeira. Então, eu acho que é essencial a gente ter ali conversas com gestores, com gente séria nesse mercado, porque realmente a gente tem um potencial muito grande. Por fim, finalizar, agradecer aqui o Bruno Issa, ao pessoal da Metrics, o Vander. Você quer passar algumas considerações, Luiz, para depois passar para o Vander? Não, só agradecer realmente ao Vander e aos demais colaboradores pelo tempo, né, despendido por participar aqui com a gente, trazer o conhecimento dele, que é um conhecimento muito mais aprofundado de mercado que a gente tem, né, e dividir esse conhecimento com todos os telespectadores, ouvintes do Smartcast, que com certeza é um assunto novo, né, um assunto muito importante, que cada vez está ganhando mais espaço na sociedade e que precisa ser de forma séria, discutida e aprendida, estudada, como o Li passou aqui para a gente. Tá? E agora, não sei se o Vander vai querer falar algumas últimas palavras, vai ser importante para a gente. Obrigado, Perfeito. Vander. Só agradecer pelo convite. Um dos valores da Metrics é parceria. Então pode ter certeza que a gente enxerga vocês como amigos, como sócios, que a gente tem disponibilidade ilimitada para participar, para falar, para ensinar sobre o mercado. Posso estar sempre aberto aqui do nosso lado. Show! Muito obrigado a todos que nos assistiram. E é isso. Obrigado, pessoal.